Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Deixa eu abaixar o volume aqui. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa encontrar cada um de vocês nesta manhã. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live e que Deus possa abençoar rica e poderosamente a cada um de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus amados, hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é muito importante, um assunto que eu sinceramente jamais imaginei que estaria discutindo sobre ele aqui no canal. O vídeo de hoje talvez não vá chocar você, não vá chocar muitas pessoas que pelo menos já nos acompanham aqui no canal. E se você que é inscrito aqui no canal e tem caminhado conosco, nos acompanhado há algum tempo, sabe muito bem que eu nunca tive medo ou preconceito de examinar assuntos difíceis, inclusive porque nós caminhamos pautados na palavra de Deus. Eu sempre procuro, sempre busquei, sempre vou continuar buscando analisar tudo à luz da palavra de Deus, à luz da Bíblia, né? À luz da Bíblia que remete automaticamente à história, que fala de lógica, que fala do sobrenatural e de fatos também, né? Eu não estou aqui para defender nome de alguém, nome de empresas ou plataformas ou até mesmo personalidades. Eu estou aqui para defender a boa causa do Evangelho, né? E muito menos nós não temos aqui o intuito de sermos ou nos tornarmos sensacionalistas, né? No intuito de trazer engajamento, likes, enfim. Eu estou aqui em busca da verdade, onde quer que ela nos conduza. E é exatamente isso o que nós vamos fazer mais uma vez. É exatamente isso que nós vamos analisar hoje. O tema da live de hoje é o que a inteligência artificial mais poderosa do mundo fez. Eu não sei se você sabe, existem várias inteligências artificiais hoje no mundo e eu já venho falando sobre isso aqui ao longo de muito tempo. A gente vem acompanhando não só fatos bíblicos, porque um dos intuitos deste canal é acompanhar relatos bíblicos que apontam para o desfecho do futuro pelo qual a Bíblia já escreveu. E nós estamos vivendo isso. E quem nos acompanha sabe muito bem qual é a linha teológica que nós seguimos, qual é a corrente de pensamento bíblico que nós nos referimos. E quando eu toco em alguns assuntos, em alguns temas, você sabe muito bem do que eu estou me referindo, do que eu estou falando. Então, com base nisso, nós também a gente já vem falando sobre inteligência artificial, porque é um dos fatores, ou seja, um dos sinais que precedem a volta do Senhor Jesus. E quando eu digo isso, quero repetir. Quem me acompanha sabe muito bem do que eu estou me referindo quando eu digo a volta do Senhor Jesus, tá certo? Então, vamos deixar isso muito bem claro. Falando de inteligência artificial, eu sugeri na live de hoje a gente falar sobre a inteligência artificial mais poderosa que existe hoje no mundo, que é o Grok. Eu não sei se você já ouviu falar nesse nome. Eu sei que existem muitas, tá? Mas uma das que está em evidência, e eu chamo, não só eu chamo, mas os especialistas chamam o Grok
como a inteligência artificial mais poderosa existente atualmente. Tanto é que um dos criadores, um dos protagonistas desse avanço tecnológico, ele mesmo falou sobre isso. É o que nós iremos discutir, falar aqui hoje. Então, repito, a inteligência artificial mais poderosa do mundo, o Grok, falou, e quando ela foi indagada, quando ela foi pesquisada, quando foi dada a ela uma função, uma pergunta foi feita a ela, uma resposta surpreendente surgiu. Uma resposta que muda totalmente a nossa, não a nossa perspectiva, mas a perspectiva de assuntos relacionados a isso. Tá? Então, qual foi? Eu quero falar para você e mostrar para você qual foi a resposta que o Grok, essa inteligência artificial, ela respondeu quando ela foi indagada. Mas, gente, por isso, antes de tudo, né, antes de mais nada, eu quero pedir para você, primeiro, não saia daí, fique comigo até o final desta live, porque hoje ainda você vai ouvir algo que talvez você nunca tenha ouvido antes, tá? Eu fiz muitas pesquisas, muitas researches ou pesquisas a esse respeito, e nós chegamos a esta conclusão, esse veredito. Eu quero entregar isso para você em primeira mão, tá bom? Um pedido muito, mas muito especial mesmo. Quem ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, inscreva-se no nosso canal. Você já sabe, é rápido, é fácil e é de graça. Vai lá, inscreva no canal para que você possa receber todas as notificações quando a gente vier aqui. E é claro, para receber as notificações, você tem que clicar no sininho de notificação. Tá aí na tela para você. Clica no sininho, se inscreva, clique no sininho e você vai estar então apto, recebendo automaticamente todas as informações aqui desse canal, tá bom? E não se esqueça, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe, gente, esta live com o maior número de pessoas possíveis. Por gentileza, por obséquio, por favor, compartilhe esta live para que mais pessoas possam ser alcançadas pelo poder desta palavra. E é claro, o seu like, ele é muito importante. O seu like tem muita relevância para nós hoje. Então vamos lá. E outra coisa importante, deixe aqui no chat os seus comentários. O seu comentário é relevante para nós. O seu comentário é relevante para as nossas lives. Pois bem, durante milhares e milhares de anos, deixa eu dar uma olhada, como é que está aqui o chat, como é que os irmãos já estão aqui conosco. Tá, eu não entrei aqui ainda no Instagram. Deixa eu entrar no Instagram. Desculpe, pessoal aí do Instagram, eu esqueci de entrar com vocês, mas acabei de entrar no Instagram agora, tá bom? Então vamos lá. Pessoal do Instagram que está me acompanhando, vamos falar hoje da inteligência artificial mais poderosa do mundo. E ela surpreendeu os seus produtores, aqueles que a fizeram, aqueles que a programaram, aqueles que estão por detrás disso. Ele surpreendeu a todos eles com uma resposta que eu acredito que nem eles imaginavam que seria assim. Então vamos lá. Acompanhe comigo. Então vai deixando aí o seu like, vai deixando o seu joinha, se inscreva no canal, compartilhe, clique no sininho, no botão aí do sininho de notificações para você ser notificado quando a gente vier, sempre quando a gente vier aqui ao vivo. Vamos lá, gente. Durante milhares de anos, tá? Homens poderosos, inteligentes, capazes, dedicaram suas vidas tentando responder a uma única pergunta. Preste atenção. Filósofos tentaram responder. Cientistas também tentaram responder. Historiadores também tentaram responder. Teólogos também tentaram responder. Imperadores, reis, poderosos, ateus
crentes, homens céticos também tentaram responder. Mas agora, o que aconteceu de fato, o que agora aconteceu algo que ninguém imaginava. Uma inteligência artificial, ela foi desenvolvida para desafiar, ela foi desenvolvida e ela foi também desafiada para responder uma pergunta que, como eu disse antes, ateus, teólogos, cientistas, homens poderosos, a humanidade, no geral, sempre fez esse tipo de pergunta. E por conta desta ferramenta, preste atenção um pouquinho, isso aqui é muito importante. Por conta desta ferramenta poderosa que é a inteligência artificial, que está à disposição para a sociedade, para a humanidade hoje, em limites, né? Ela está ainda delimitada, ela está limitada ainda entre alguns parâmetros. Então foi feita uma pergunta que não quer calar há centenas de anos. Perguntaram para a inteligência artificial: quem é Jesus? Quem é Jesus? Você já fez essa pergunta? Você sabe de alguém que já chegou para você e fez essa pergunta? Talvez você tenha visto aí de relance essa notícia circulando pelas páginas da internet. Talvez alguém tenha até mesmo já enviado para você um vídeo dizendo que a inteligência artificial finalmente confirmou a fé dos cristãos. Outros afirmaram exatamente o contrário. Alguns disseram que ela destruiu o cristianismo com a resposta que ela deu. Outros comemoraram, dizendo que ela provou que Jesus realmente existe. Preste atenção, fique comigo que você vai entender aonde a humanidade está chegando, aonde nós estamos chegando, gente. E foi exatamente nesse momento que eu decidi parar tudo que eu estava fazendo para investigar cuidadosamente esse relato, essa história. Porque existe um detalhe que praticamente ninguém ainda comentou e eu vou comentar aqui. A maioria dos vídeos daqueles que eu pesquisei, que eu assisti, mostrou apenas uma pequena parte desta conversa. Mostrou apenas aquilo que interessava para defender uma determinada opinião. Mas quando nós analisamos toda a resposta dada pela inteligência artificial, quando nós estudamos as fontes que foram utilizadas, quando nós verificamos os documentos históricos e quando comparamos tudo isso com a Bíblia, realmente descobrimos algo muito mais impressionante que qualquer manchete que fora publicada até agora. E eu quero aqui pedir apenas uma coisa para você: não saia dessa live até o final, porque você vai ficar surpreso. Porque eu posso garantir que a parte mais importante não está aqui no começo, nem no meio, mas na conclusão de toda essa live, de toda essa investigação que nós fizemos. Então me aguarde, fique conosco aí, por gentileza. Hoje nós não vamos apenas descobrir o que a inteligência artificial respondeu acerca de Jesus, mas nós vamos responder uma pergunta ainda muito maior. Será que uma máquina, será que a máquina, será que a tecnologia, será que a inteligência artificial realmente tem o poder, tem a capacidade, descobriu em fatos, em detalhes e realmente em comparação à Bíblia, quem é Jesus? Será que bilhões e bilhões de cálculos por segundo conseguem compreender aquele que dividiu a história da humanidade entre o antes e o depois de Cristo? Será que computadores, meus amados, conseguem responder aquilo que durante cerca de 2000 anos continua ainda sendo a pergunta mais importante da sociedade, da humanidade? E eu já te adianto uma coisa muito importante: a resposta pode surpreender tanto quem acredita quanto quem não acredita nisso, quanto quem não acredita em Deus. Porque existe uma enorme diferença entre possuir informação e possuir sabedoria. Vou repetir essa frase que é importante. Existe uma enorme diferença entre possuir, deter informação
e possuir sabedoria. Existe uma enorme diferença entre conhecer milhares de livros e conhecer a verdade. Existe uma enorme diferença entre processar dados e compreender aquilo que de fato Deus revelou ao coração do homem através da sua palavra, porque a maior revelação de Deus ao homem está na sua palavra. E é exatamente isso que nós vamos caminhar, nós vamos falar, nós vamos descobrir juntos aqui. Mas antes de entrarmos na resposta dada pela inteligência artificial, nós precisamos entender quem é que fez essa pergunta. Eu não sei se você está curioso para saber, mas eu quero te passar quem é que foi que fez, elaborou essa pergunta, como é que ela foi respondida e principalmente como é que essa máquina chegou a conclusões que ela chegou a conclusões que ela mesmo apresentou, porque talvez o maior erro que alguém possa cometer seja acreditar que uma inteligência artificial possui consciência. Vou repetir, o maior erro que a sociedade, e eu tenho certeza que existem muitos que estão caminhando nesse conflito e nesta falta de consciência e nessa falta de percepção, falta de sabedoria, de compreensão, em pensar, em imaginar que uma inteligência artificial ela possui consciência própria. Esse é o intuito dos que estão por detrás disso. Passar para a sociedade, para a humanidade, que a inteligência ou as inteligências artificiais possuem consciência própria. A minha opinião é a seguinte, não. Ela não possui nenhuma dessas coisas, muito menos capacidade de raciocínio, muito menos fé, porque indagaram ela a respeito do campo no âmbito da fé. E quando você entender como a inteligência artificial realmente funciona, toda essa história que está como uma névoa ou uma cortina de fumaça, ela então começará a fazer muito mais sentido para você. Muita gente mandando mensagem aqui. Eu lhe peço, por gentileza, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe esta live de hoje com o maior número de pessoas possíveis. Essa live é muito importante, estará orientando a cada um dos irmãos. E também, se você ainda não se tornou membro do nosso canal, eu quero deixar aí para você a oportunidade, seja membro, porque temos novidade. Inclusive, a nossa escola de teologia regressará de férias no dia 17 de agosto. Você que quer estudar teologia, temos aí para você o nosso curso de teologia. Venha fazer parte da escola de teologia da EMCC Church, né? Aulas online que vão estar disponíveis para você e para toda a sua família. Então prepare agora o seu coração, prepare a sua mente, prepare-se para receber esta revelação, esta informação, porque agora nós vamos iniciar, vou caminhar com você debaixo sobre uma investigação que envolve tecnologia, história, arqueologia, manuscritos, artigos, filosofia, ciência e, acima de tudo, a pessoa mais importante que já caminhou sobre a Terra. E eu acredito que quando terminarmos a live de hoje, você jamais olhará para essa discussão, para esse assunto de inteligência artificial da mesma maneira. Então eu quero convidar você para juntos a gente falar sobre este assunto, sobre este tema, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui aonde está. Deixa eu colocar aqui pra gente. Já está tocando aí na tela para você. Eu vou falar sobre esse assunto. A IA respondeu quem é Jesus. E o resultado, meus amados, foi impressionante. Parece que deu um bug, parece que deu um tilt na cabeça, no cérebro de muita gente quando esse assunto veio à tona. Então fique comigo, tá?
não deixe de compartilhar esta live, não deixe de compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. A inteligência artificial de Elon Musk dividiu a internet mais uma vez ao responder quem foi Jesus de um jeito que o ChatGPT jamais faria. Ao invés de fugir do assunto, e eu estou aqui falando do Grok, a maior inteligência artificial hoje reconhecida nos nossos dias. Existem muitas inteligências artificiais, mas o Grok é considerada a ferramenta mais poderosa. O Grok não fugiu do assunto quando perguntaram para ele quem é Jesus. O Grok, ele usou história, ele usou matemática, ele usou filosofia para analisar a fé cristã, gerando um intenso debate entre crentes e até mesmo céticos. Porém, existe um segredo obscuro por detrás desta resposta que quase ninguém percebeu quando leu esta matéria, esse documentário. Mas antes de descobrir toda a verdade sobre esta polêmica de hoje, mais uma vez eu quero lhe pedir, já inscreva-se aí no canal para ajudar a gente a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Você está afim de dar aquela força? Vai aí e deixe pra gente o seu like, o seu joinha e compartilhe, curta essa live. Pois bem, para entender por que essa resposta repercutiu de uma forma tão poderosa, tão vasta, tão grande, a gente precisa entender primeiro que tipo de máquina é o Grok. Eu não sei se você já ouviu falar sobre ele, eu não sei se você sabe quem é o Grok, o que é o Grok, tá? Essa ferramenta, esta inteligência artificial, ela foi criada pela XAI, ou XAI. A X, a empresa de Elon Musk, lançado em novembro de 2023, aonde mudou de nome. Vocês se lembram muito bem disso, né? A versão mais conhecida hoje é o Grok 4. O Grok 4 é atualizado em julho de 2025. A diferença com as outras inteligências artificiais começa aqui no projeto. Exemplo, sistemas como o ChatGPT, o Gemini e o Cloud são ferramentas treinadas com a capazes com camadas de moderação que tornam suas respostas extremamente cautelosas em qualquer assunto delicado. Veja bem, hoje nós temos aí o ChatGPT. Ele tem algumas fases ou algumas camadas. Tem a fase que é de graça. O cérebro do ChatGPT, de graça, ele trabalha como se fosse um adolescente. Alguém que está na fase da pré-adolescência. Aí, se você quer investir mais, você vai pagar. Então aí você vai conseguir respostas pensadas, lógicas, com base em investigações. Agora, o Grok, meus amados, o Grok é diferente. Ele responde temas religiosos e o padrão que ele utiliza é quase perfeito. A inteligência artificial, o Grok, ele reconhece que existem várias visões. Ele analisa várias listas principais de traduções bíblicas. Lembra que questões de fé não podem ser verificadas e terminar sem opinião. Agora, Elon Musk colocou o Grok publicamente como contraposto a esse padrão, a essa opinião. Segundo ele, a ideia era construir uma máquina que priorizasse a busca pela verdade, ao invés do que ele chamou de excesso de correção política. Em outras palavras, o que ele queria dizer? Uma inteligência artificial que responde mesmo quando a pergunta incomoda. Esse é o perigo. Essa decisão de projeto tem custos, tem valor, tem números, tem cifrões. No dia 8 de julho de 2025, ano passado, antes desta empresa lançar o poderoso Grok, uma atualização do Grok 3 ou 3 produziu respostas antissemitas, elogiando a entidades, a líderes do passado, e obrigou a XAI
a empresa X a vir em público a corrigir algumas respostas, algumas regras internas e alguns conflitos que esta máquina causou. E em vários momentos, especialistas relataram que o modelo deu respostas completamente distintas para a mesma pergunta, dependendo apenas de como ela fora formulada. Quando essa máquina foi confrontada com a pergunta sobre quem era Jesus, o Grok ele aplicou exatamente esse tipo de comportamento. A pergunta era direta: quem é Jesus? Sabe o que o Grok respondeu? Ele respondeu com uma análise estruturada em várias camadas que misturava história, crítica textual, lógica, filosofia, hermenêutica, exegese bíblica. E ao invés de listar perspectivas, que escolheu um método e ficou nele, tratando afirmações centrais do cristianismo como hipóteses históricas que podem ser examinadas com a mesma ferramenta que se aplica a qualquer outra fonte antiga. A primeira coisa que o Grok fez foi separar dois tipos de fonte. De um lado, ele colocou textos escritos por seguidores de Jesus. Olha o que ele fez. De outro lado, ele colocou fontes neutras ou fontes hostis anti ao cristianismo, que mencionaram o nome de Jesus e deixaram nessas fontes, nessas pesquisas, o nome de Jesus de fora. A inteligência artificial começou pelo segundo grupo, então citou nomes específicos. O primeiro foi o nome do historiador famoso, você conhece muito bem, Flávio Josefo, historiador judeu nascido por volta do ano 37 da nossa era. Flávio Josefo, ele escrevia sobre o patrocínio romano. Ele era patrocinado por Roma para uma audiência que não tinha simpatia pelo movimento cristão. Em duas passagens da obra Antiguidades Judaicas de Flávio Josefo menciona Jesus como um homem sábio que reuniu seguidores e foi crucificado sob ordens de Pôncio Pilatos. Olha, tudo isso informações dadas pelo Grok. Há debates entre acadêmicos sobre quando desse texto foi adicionado depois por copistas cristãos. Mas a maior parte dos especialistas considera que o núcleo histórico é autêntico. Houve uma autenticidade na pesquisa da inteligência artificial. O segundo que o Grok mencionou foi Tácito, considerado um dos maiores historiadores do Império Romano também. Em seus anais, no seu livro Os Anais de Tácito, ao narrar o incêndio que ocorreu em Roma, sob Nero, sob a liderança, o poder de Nero no ano 64, Tácito descreve que ele mostra os cristãos como seguidores de um certo homem chamado Cristo, que sofrera a pena máxima de morte sob o poder de Pôncio Pilatos. Curiosamente, Tácito, ele o chama de procurador, o que indica que, para muitos historiadores, que ele não estava apenas copiando registros oficiais romanos, mas ele estava registrando a forma como a história circulava naquela época. O terceiro foi Plínio, um jovem governador romano que, por volta do ano 112, escreveu uma carta ao imperador Trajano, relatando o que fazer com cristãos. Ele descreve grupos que se reuniam antes de amanhecer para cantar hinos a Cristo como se fosse um Deus. A escolha desses três nomes seguia um critério claro. Nenhum deles era cristão. Nenhum tinha um incentivo para inventar a existência de Jesus. E todos escreveram ainda no primeiro século ou no início. O segundo, um período relativamente próximo. Deixa eu atender aqui. Mandaram uma mensagem para quem está conosco aqui, mandar uma mensagem para quem já está conosco nas redes sociais. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deixa eu colocar aqui.
Tá? Então ele relata isso sobre a perspectiva de um período relativamente próximo aos acontecimentos para os padrões do mundo antigo, com a existência histórica de que Jesus havia estabelecido. Então ele passou a adaptar a sua segunda etapa, a avaliar os textos do Novo Testamento, agora não como livros sagrados, e sim como documentos antigos, sujeitos às mesmas regras que se aplicavam a qualquer fonte da antiguidade. Primeiro, ele dava critério por datação. O que o Grock fez? Ele mostrou cartas do apóstolo São Paulo, por exemplo, especialmente para a primeira carta aos Coríntios, são cartas datadas pela maioria dos especialistas entre 20 e 26 anos após a morte de Jesus. Os evangelhos foram escritos entre 4 e 7 décadas depois da crucificação de Cristo. Isso significa que esses textos circulavam enquanto pessoas que poderiam ter visto a Jesus pessoalmente ainda estavam vivas. O segundo critério que a inteligência artificial utilizou foi a quantidade de manuscritos que ele conseguiu recuperar, que ele conseguiu investigar. Existem mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, sem contar traduções antigas em latim, copta, siríaca e até mesmo armênio. É de longe a maior quantidade de documentos antigos preservados no que nós temos hoje. Para comparação, dos manuscritos completos mais antigos da Ilíada de Homero datam de mais de 1 milênio depois da composição dos escritos originais. O terceiro critério que o Grock utilizou, que a inteligência artificial utilizou, foi a proximidade entre os manuscritos e o texto original. O que ele fez? Ele pegou fragmentos, gente, isso aqui é impressionante. Ele pegou fragmentos do Novo Testamento que sobreviveram apenas poucas décadas depois dos textos originais para os padrões do mundo antigo. Isto é, uma exceção rara. Ninguém nunca fez algo semelhante. Porém, o Grock, ele foi claro, ele foi sucinto, ele foi explícito sobre o que esses dados não provam. Eles não provam que Jesus ressuscitou, diz a inteligência artificial. Repito, diz a pesquisa feita através do Grock, inteligência artificial. Ele chegou à conclusão, ele chegou a dizer que esses documentos, essa pesquisa, eles não provam que Jesus ressuscitou. Eles não provam que ele era divino. Eles não provam nenhuma afirmação, nenhuma certeza de algo sobrenatural a respeito da ressurreição de Cristo. O que provam é outra coisa, é que o Novo Testamento em termos de quantidade de manuscritos preservados, uma fonte historicamente muito bem catalogada, documentada para os padrões da antiguidade. E essa distinção, meus amados, segundo a inteligência artificial, costuma ser apagada pelos dois lados do debate em questão. A análise do Grock não parou nos textos. Ela passou agora para aí começa a complicar a situação. Ela passou agora para o comportamento pessoal ou comportamento das pessoas que escreveram esses textos. O Grock conseguiu investigar o comportamento humano. Ele usou ferramentas de análise de comportamento da psicologia social. Ele trouxe relatos que afirmam que os discípulos próximos de Jesus declaram ter testemunhado a ressurreição. Ou seja, ele agora observa os testemunhos verbais utilizados pelas pessoas, pelos indivíduos, pelos discípulos próximos a Jesus. Ele diz que a tradição cristã aponta que a maioria deles foi executada por se recusar a negar aquilo que eles viram.
Embora a evidência histórica concreta desse martírio que ele descobriu varie muito, sendo bem muito mais forte para figuras como o apóstolo Pedro, o apóstolo São Paulo, Tiago, e mais baseada em tradições tardias para os demais. Agora, a pergunta que o Grok fez foi simples: por que é que essas pessoas, em posição de saber se a história era verdadeira, escolheriam morrer ao invés de recuar, ao invés de fugir ou negar? A inteligência artificial observou um padrão recorrente entre estudos do comportamento humano. Pessoas morrem por crenças que consideram verdadeiras com bastante frequência. Gente, isso aqui é muito sério. A análise que uma máquina, uma inteligência artificial fez, a conclusão que ela chegou é muito séria. Nós precisamos voltar a nossa atenção para as coisas que estão acontecendo, não para termos medo, mas para termos certeza que a nossa fé, a nossa convicção, ela ainda está de pé. Ele considerou verdadeiras evidências com frequência, mas ele disse também que raramente essas pessoas morreram por algo que sabem ser falso. Elas tinham convicção daquilo que elas estavam morrendo por causa daquilo que elas iriam morrer. Especialmente quando bastaria para essas pessoas, esses mártires, ou esses discípulos, recuar para salvarem a sua própria vida. O Grok foi cuidadoso nesse ponto. Ele deixou claro que o martírio não prova a ressurreição. Resposta da inteligência artificial: pessoas sinceras, convictas, podem estar erradas. Ele disse, e crença sincera não se transforma automaticamente em verdade. Resposta do Grok. O que o martírio mostra então, segundo a análise feita pela inteligência artificial, é que os primeiros cristãos, ou seja, os primeiros discípulos, genuinamente acreditavam ter testemunhado algo que consideravam real e que lhe custou tudo, ou seja, lhe custaram a própria vida. Esse comportamento, somado à rápida difusão do cristianismo na época em Jerusalém, que segundo a análise feita pela inteligência artificial do Grok, era exatamente o lugar onde testemunhas hostis poderiam desmentir todo o relato. Tudo foi tratado pela inteligência artificial como um dos conjuntos de dados que exige uma explicação. Qualquer explicação que seja fraude, que seja engano coletivo ou a própria ressurreição de fato do Cristo. Esse foi o ponto que mais circulou nas redes sociais. Por quê? Porque o Grok pegou as alternativas naturais ao fato da ressurreição de Cristo como o roubo do corpo dele. Vocês se lembram que na história não queriam acreditar nos relatos das mulheres, porque primeiro o relato feminino não tinha poder, não tinha peso, não tinha autoridade. E segundo, porque pagaram para dizer que o corpo teria sido roubado. E isso trouxe uma alucinação coletiva, segundo a pesquisa feita pelo Grok. O roubo do corpo de Jesus trouxe uma alucinação coletiva, um engano que fora deliberado ou uma confusão que houve ali no momento em volta do túmulo, e tentou estimular a probabilidade de cada uma dessas opiniões e posições. Agora, para cada hipótese, a inteligência artificial apresentou contrapontos também. A inteligência artificial, o Grok, ele argumentou, por exemplo, que o túmulo aparece vazio nas tradições mais antigas, inclusive em versões hostis que eram
em versões hostis ao cristianismo, e que apresentar um corpo teria sido o caminho, a opção, a forma mais simples para encerrar o caso, para encerrar o movimento logo ali na sua origem, antes de causar algo ainda maior. O Grock também destacou que os discípulos teriam passado do esconderijo à pregação pública, ou seja, os discípulos deixaram de estar escondidos para agora levarem a mensagem pública do evangelho em questão de dias ou em questão de semanas, e que os relatos a respeito das aparições incluiriam grupos grandes em momentos diferentes da história, com nomes específicos, combinando estimativas para cada uma dessas alternativas. O Grock chegou a um número aproximado de uma chance em 20 bilhões. Esse seria o cálculo calculado da máquina para que todos esses fatos acontecessem juntos sem uma ressurreição real. Repito, são fontes de informação extraída, calculada minuciosamente por uma máquina, por uma inteligência artificial. Agora, o número, ele viralizou, mas é aqui, meus amados, que precisamos de um choque de realidade. Esse número não tem base nenhuma em nenhuma metodologia acadêmica reconhecida. Vou repetir. Esse número dado, essa estimativa dada pela inteligência artificial, pelo Grock, pela máquina, não tem nenhuma base, não se encontra em nenhum relato, em nenhum documento histórico, metodológico ou acadêmico reconhecido. Viu aí como a máquina errou mais uma vez? Viu aí como a IA, a inteligência artificial, errou? Matemáticos e filósofos da religião deixaram muito bem claro que isso é um exercício retórico da inteligência artificial e não uma conclusão fidedigna, científica, documentada, real. Aplicar probabilidades matemáticas a eventos sobrenaturais depende totalmente das premissas de que fornecem os dados iniciais. Apologistas cristãos comemoram o número, céticos rejeitaram o método. O Grock antecipou parte dessa crítica. Ele já antecipou porque sabia que seria criticado. Ele escreveu que o número específico era discutível. Ou seja, ele lança um resultado, mas ele também deixa em aberto a condição de ser discutido. Mas que o método que ele utiliza para analisar essa forma era válido. Era certo, era correto, porque obrigava cada lado a justificar suas próprias premissas, ao invés de simplesmente afirmar uma posição. Depois da história e da matemática, depois dos cálculos, das pesquisas que a inteligência artificial fez, o Grock fez uma coisa que poucos esperavam de uma máquina. E aqui choca a gente. Ele entrou no campo da filosofia. A inteligência artificial, ela observou um padrão presente em quase todas as tradições humanas de pensamento. Os seres humanos que são finitos, instintivamente buscam algo infinito. Buscam um significado que não termina, uma justiça que não falha, um amor que não trai. Esse desejo aparece em praticamente toda a cultura da raça humana registrada até hoje. Em quase toda a tradição religiosa, em quase toda a escola filosófica séria. Boa parte do pensamento religioso humano enquadra essa busca da mesma forma. O ser humano subindo, tentando alcançar, construindo uma torre, buscando tocar, ver, alcançar o divino pelo próprio esforço, pelo esforço próprio, por iluminação, por método moral, por meditação, por disciplina, por fé, por crença, por sacrifício.
O Grok apontou que a afirmação central do cristianismo inverte completamente essa lógica. Não é o ser humano que sobe, mas é o divino que desce. Quanto a isso, ele está correto. É a ideia cristã de que o infinito teria escolhido tornar-se finito para resolver o problema do outro lado. A inteligência artificial não afirmou que essa é a explicação correta, e essa é a afirmação verdadeira. Ele responde a um problema filosófico real de uma forma diferente da maioria das tradições religiosas. Eu estou mostrando aí na tela para vocês, e vocês estão acompanhando comigo já desde o início desta live, o poder que esta máquina possui, o que ela é capaz de fazer. Você está vendo aí remodelar, mudar, criar, tirar, fazer, colocar, pôr novamente. Ela é poderosa. Agora, o Grok ele acrescentou ainda, mediante esse assunto, que para o próprio Grok, que rejeita a explicação cristã, precisa apresentar uma alternativa para algo, um fator intrigante. Por que é que seres feitos de átomos se preocupam profundamente com coisas que não podem ser reduzidas a átomos? Aqui está a parte que quase nenhum vídeo viral ainda mostrou. O mesmo Grok, em diálogos compartilhados em sites de apologética cristã, apologia cristã, fóruns de teologia e publicações no X, foi submetido por alguns usuários a um exercício muito parecido, porém formulado de maneira diferente. Ao invés de pedir uma análise sobre quem foi Jesus, pediram a ele uma estimativa da probabilidade combinada para o conjunto das afirmações centrais da base que norteia o cristianismo, como a essência de Deus, a confiabilidade, a inerrância da Bíblia, a divindade de Cristo e a ressurreição, multiplicando agora as probabilidades que ele mesmo, a inteligência artificial, o Grok, ele próprio estimulou nesse novo contexto. O Grok entregou resultados que variam drasticamente. Em algumas respostas, ele afirmou que a chance de o cristianismo ser verdadeiro era de 1 em 55 mil. Em outras estimativas geradas na mesma conversa, ele chegou ao número de 1 em 200 bilhões. Só que desta vez, contra a veracidade do cristianismo e não a favor. Ele estava contra o cristianismo. Em outras versões da conversa extraída, gravada, registrada, com prompts ainda mais direcionados para um determinado lado desta conversa, desse assunto, a máquina afirmou que morto continua morto e que a biologia tem a palavra final. Meu Deus! Gente, nós não estamos falando de duas inteligências artificiais diferentes. Estamos falando do mesmo Grok, no mesmo período produzindo, capaz de produzir respostas opostas, respostas diferentes, dependendo da maneira como a pergunta fora formulada para ele, do contexto da conversa e das palavras-chave e dos prompts utilizados pelo usuário, por você, por mim, pelos que navegam na internet, quem tem acesso a isso. Especialistas em inteligência artificial explicam o motivo. Modelos como o Grok não possuem uma posição própria sobre Jesus. Não possuem uma posição própria sobre Deus ou sobre qualquer outro tema. Eles tentam justificar isso. Então eles geram resposta com base em padrões aprendidos durante o treinamento. Aliás, porque são inteligências artificiais que se movem, que existem com base naquilo que já existe. No contexto da conversa e nas instruções que eles recebem, que eles têm esse acesso. Nada do que acontece com o Grok pode ser separado de quem o opera. Ou seja, é uma coligação entre o usuário e a máquina.
Interessante que esse assunto tornou-se tema recorrente na abertura ou na cobertura especializada em tecnologia ao longo do ano passado, 2025 e 2026. Em julho de 2025, o Grok passou por um episódio público em que começou agora então a publicar conteúdo elogioso a líderes, a personalidades, como eu não vou mencionar o nome delas aqui, que causaram dano à sociedade e chegou até mesmo a utilizar abertamente assuntos, teses, conversas, debates antissemitas para se referirem ao mesmo indivíduo. A XAI ou a XIA atribuiu o problema agora, mais uma vez, porque ele causou um reboliço a uma alteração não autorizada nas regras internas do sistema. Divulgou essas regras publicamente e prometeu controle. Os responsáveis divulgaram uma regra extrema e publicaram que eles vão controlar esses assuntos de forma mais rígida, mais cautelosa. Pouco tempo depois, o TechCrunch documentou que o Grok 4 ou Grok 4, ao responder sobre temas controversos como conflito no Reino Unido, conflito no Oriente Médio, o aborto, leis de imigração, consultava publicações recentes do próprio Elon Musk antes de formar as suas respostas. Além disso, uma análise feita do New York Times mostrou que a XAI ou XIA ajustou sistematicamente o modelo para produzir respostas mais conservadoras, não controversas, conservadoras ao longo de 2025. Muitas vezes em reação direta a reclamações feitas pelo próprio Elon Musk. Existe ainda um terceiro fator e eu estou caminhando para o final. O terceiro fator é que nos últimos anos, Elon Musk mudou publicamente a sua postura em relação à religião. Não sei se você sabia disso, mas ele mudou. A sua fala é outra agora. Muita atenção a essa postura de Elon Musk. Fique muito atento a isso. Em entrevistas com o psicólogo Jordan Peterson e também em conversas na sua própria rede social X, declarou-se um cristão cultural e afirmou acreditar que os ensinamentos de Jesus produzem o maior nível de felicidade e possível tranquilidade e benefício para a humanidade. Não existe prova de que isso faça parte diretamente do treinamento do Grok, porém é um elemento de contexto frequentemente citado por pesquisadores que estudam viés algorítmico ao analisar respostas da inteligência artificial sobre religião. Então fica uma pergunta, caminhando para o final. Quem está gostando da live, deixe o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe conosco, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis. Deixe a sua pergunta aí no chat, eu quero ler a sua pergunta, tá? Então, por falar em pergunta, caminhando para o final, fica a pergunta. Quando o Grok fala sobre Jesus, de quem realmente ele está falando? Qual é o modelo? Quais são os padrões, os dados de treinamento, as regras que ele utiliza, as regras do sistema, as conversas mais recentes ou a sombra de quem ele está, como se estivesse assinando esse cheque. A pergunta original era: quem é Jesus? Mas a pergunta que esse episódio realmente levanta é outra. E ela não fala apenas de fé, mas fala do tipo de mundo em que estamos entrando. Bilhões de pessoas hoje fazem perguntas a sistemas de inteligências artificiais todos os dias, todos os instantes. Perguntas sobre saúde, relacionamentos, dinheiro, carreira, dúvidas, dívidas, dúvidas existenciais. E uma parcela de cada vez mais dessas pessoas começa a tratar a resposta da máquina e seu cuidado.
Esse é o perigo, porque pessoas estão tratando a resposta dada por uma máquina como se ela viesse de uma autoridade, como se ela tivesse uma autenticidade, como se ela tivesse a última palavra de fato. E muita gente está caminhando nesse abismo. Não porque a máquina seja uma autoridade, mas porque ela, a máquina, a inteligência artificial, ela fala como se tivesse autoridade, tá? Um estudo divulgado em 2025 por pesquisadores do MIT, liderados por Natalia Koshmina, observou exatamente esse fenômeno. Em um artigo publicado especialmente com o Preprint, eles perceberam que jovens adolescentes que utilizam a inteligência artificial para escrever textos apresentam uma atividade cerebral significativamente menor do que aqueles que elaboraram os seus próprios textos, pensaram por conta própria. Em outras palavras, o cérebro humano faz agora menos esforço. A pergunta então passa a ser apenas o ponto de partida, enquanto respostas se tornam imediatamente o ponto de chegada, rapidamente, facilmente, instantaneamente, sem que a pessoa percorra pelo caminho entre os dois lados. Isso pode ter um impacto pequeno, aparentemente, quando a pergunta é sobre uma receita culinária, por exemplo. Agora, pode ter um impacto moderado quando se trata de uma decisão profissional. Qual cargo? Qual trabalho? Qual função? Qual profissão vou exercer? Mas, no entanto e contudo, o impacto se torna enorme, gigantesco, imensurável, infinitivamente além daquilo que imaginamos quando vimos, porque o impacto pode se tornar muito maior quando a pergunta é: quem é Jesus? Ou quando envolve questões como o que é certo, o que é errado, ou o que faz uma vida realmente valer a pena. Já pensou nisso? Historicamente, essas perguntas eram respondidas dentro de casa, dentro das famílias, com seus pais, com seus familiares, dentro das comunidades, dentro das igrejas, dentro das escolas, nos livros que atravessaram séculos de reflexão humana. Agora, elas começam a ser respondidas por sistemas automatizados e automáticos, que nunca viveram, que nunca sofreram, que não podem mudar completamente a posição após simplesmente a atualização do seu banco de dados, do seu software. A resposta do Grok sobre Jesus não resolve nenhuma questão teológica. Ela também não decide quem está certo ou quem está errado, mas ela chama a atenção para algo muito maior. Cada pessoa escolhe a quem entregará suas próprias perguntas mais importantes da vida. Pense profundamente nisso. Pense profundamente antes de entregar as suas perguntas para uma máquina. E no fim das contas, a decisão sobre quem responderá às maiores dúvidas da existência, da sociedade, da humanidade, ainda continua sendo exclusivamente minha, exclusivamente sua, exclusivamente nossa. Mas eu quero saber agora a sua opinião. Faz sentido realmente utilizar inteligência artificial para discutir sobre assuntos relacionados ao campo da fé, ou aplicar a lógica, a probabilidade, à máquina, que acaba reduzindo demais o padrão do nosso comportamento e daquilo que nós cremos, da nossa crença e da nossa fé? Será que devemos compartilhar tudo com esses algoritmos? Será que devemos entregar tudo a eles? A nossa fé, a nossa opinião, o nosso desejo, a nossa vontade, a nossa crença, para quem devotamos, temos a nossa esperança, a nossa fé. Como é que você vê isso? Você deve entregar nas mãos de uma máquina uma pergunta que você mesmo pode fazer com o dono da vida,
com aquele que te criou, com aquele que criou o universo, com aquele que, pelo poder da sua palavra, Gênesis 1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. É nesse Deus em que nós cremos. É nesse Deus que deve continuar a sua fé, a sua esperança, a sua devoção, a sua confiança, e não depositar numa máquina as respostas para aquilo que só Deus pode dar. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui nos comentários. Eu quero que você deixe aí a sua posição a respeito disso. Eu quero que você deixe aí a sua experiência, porque eu vou colher a sua experiência e vamos fazer da sua experiência, quem sabe, exemplo para vir aqui e falar a verdade. Porque a Bíblia diz que e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Somente através da verdade que a sociedade, que a humanidade presente, que o século presente pode se libertar, através da verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que vocês já sabem disso. Cristo é a verdade. Jesus, ele é o único caminho, a única verdade. Ele é a vida, ele é a porta, ele é o pão da vida, ele é o sentido da nossa existência, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo que se fez, tudo que existe se fez por causa dele. E ele tem o poder, ainda continua tendo poder, porque ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus poderoso. Nenhuma máquina vai substituir a Deus. Nenhuma máquina, nenhum poder, nenhuma inteligência artificial vai substituir as respostas, as minhas respostas, as suas perguntas, as nossas indagações, daquele que é o único que pode responder. A máquina está querendo distanciar a humanidade de Deus. É esse o cuidado que você e eu temos que ter. Muito cuidado, porque pessoas estão confiando mais na máquina, mais na inteligência artificial, do que gastando tempo confiando em Deus, orando, falando, tendo relacionamento com Deus. Tem muita gente que tem mais relacionamento com o que está diante dos seus olhos, com o que está diante deste aparelho, do que com o que está diante ou que está dentro desse livro. Eu tenho certeza que você tem algo para dizer e eu quero convidar você para dizer aí no chat. Deixa aí nos comentários, deixa aí no nosso bate-papo, escreva o que você acha sobre esse assunto. E se esse vídeo fez você refletir realmente, de fato, eu quero que você deixe o seu like, deixe o seu joinha e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas possíveis. Venha conosco, apoie este canal, apoie esta obra, apoie aquilo que Deus está fazendo. E eu tenho certeza que nesse dia, no dia de hoje, só nessa live, quantas pessoas já não foram abençoadas, iluminadas, impactadas, esclarecidas pelo poder da palavra de Deus, pelo esclarecimento. Aqui a gente trata a verdade como a verdade. Aqui a gente trata a verdade com a maior das verdades, que é a palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Um grande abraço para você, que Jesus te abençoe. A todos, fiquem com Deus. Tchau, shalom, shehi elechayon tov, nitrae shamuabale hitraot, shelohim vareota, shalom uvraha.